No centro do Brasil, no coração de Mato Grosso, a Chapada dos Guimarães, cerca de 65 quilômetros de Cuiabá, se revela como um daqueles lugares onde a paisagem fala e o tempo parece guardar segredos antigos. Entre paredões de pedra, vales profundos e cachoeiras exuberantes, a Chapada impressiona pela beleza e provoca curiosidade. Mas ela é mais do que um destino turístico. É um território onde a natureza, histórias populares e a ciência se encontram. Ali, as camadas de rocha contam as histórias de milhões de anos. Fósseis, pinturas rupestres e trilhas revelam vestígios de um passado distante do planeta e da ocupação humana nessa região. E junto com esse passado, surgem também as lendas, os mistérios, os misticismos que fazem parte do imaginário local. E no episódio de hoje, vamos explorar o passado geológico da Chapada e conhecer um pouco mais sobre as pesquisas realizadas no local e como elas impactam o presente e o futuro da região. E para nos guiar por essa verdadeira viagem no tempo, a gente conversa com o professor Dr. Caio Bicum, que é geólogo, mestre e doutor em geociências, reconhecido como uma referência no assunto aqui em Mato Grosso. Além da experiência acadêmica, Caiobi tem uma conexão especial com a Chapada, nasceu na região e conhece de perto a paisagem que tanto estuda. Atualmente, o professor Caiobi é docente da Faculdade de Engenharia no campus Várzea Grande da UFMT e também exerce as funções de destaque em entidades científicas e profissionais do país. Além disso, Caiobi é coordenador científico do Geoparque Chapada dos Guimarães, presidente da Federação Brasileira de Geólogos, presidente do Núcleo Centro-Oeste da Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, além de membro da Comissão de Geoparques da Sociedade Brasileira de Geologia. Professor, seja muito bem-vindo ao podcast Tornar Comum. É um prazer receber você aqui com a gente hoje. Sim, é uma satisfação ter você aqui, professor. Nós ficamos imensamente gratos por aceitar o nosso convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que a gente tenha uma conversa bem divertida hoje, com muita informação legal para quem está nos acompanhando. Então, para dar início, né? Professor, antes de falarmos das rochas, dos fósseis, das pesquisas, a gente queria te ouvir sobre a sua relação pessoal com a Chapada, como foi crescer nesse lugar tão cheio de histórias e o que a Chapada representa para você, como surgiu o interesse pela pesquisa científica. E seja muito bem-vindo novamente ao Tornar Comum. Eu nasci lá em Chapada, nasci e cresci em Chapada, e acho que o meu despertar ali para a ciência, o início do meu interesse pela ciência, foi pelo próprio contexto onde eu estava. Então, eu morava numa chácara, né, lá em Chapada dos Guimarães, próximo do Mirante. Muitas vezes, quando eu estava caminhando lá pela região, eu encontrava, às vezes, fósseis de conchinhas, né, de braquiópodes, que é um nome científico, né? É conchinha petrificada, para facilitar. Eu encontrava esses fósseis ainda quando eu era criança. E aí eu gostava também de pegar ali umas pedras, né, para guardar, fazer aquelas coleções. Eu acho que isso começou a me encantar, né, ali, né, a despertar meu interesse pela ciência em si. Então, acho que isso era algo que me motivava, me intrigava. E eu sempre gostei também muito de estudar, né? Sempre fui meio nerdzinho, assim, da turma. Conforme eu ia estudando, eu ia me interessando cada vez mais também. Tanto por Chapada, como pela ciência, por tentar ali desvendar, né, a história que estava por trás ali das rochas, dos fósseis que iam sendo encontrados. Eu venho, assim, de uma realidade que ciência, para a realidade onde eu venho, era algo um pouco distante, se for pensar socialmente. Então, lá, por exemplo, fui ter luz elétrica em casa com 11 anos de idade, trabalho desde da infância. E quando eu tinha ali 13 anos, eu tive a oportunidade de ter uma PIBIC Júnior, que é uma bolsa de iniciação científica, né, para ensino médio. E aí, nessa oportunidade em si, eu tive a certeza que o que eu queria era seguir nesse caminho da ciência, que queria estudar para me formar, para fazer mestrado, para ser pesquisador, para ir desenvolvendo as pesquisas dentro daquilo que eu achava interessante. E foi por uma bolsa dessa, uma bolsa para estudante de ensino médio, quando eu tinha ali 13 anos, estava no primeiro ano do ensino médio. Isso é muito legal, né? Perceber que
um incentivo à pesquisa, né, por meio de bolsas, iniciação científica, impulsiona mesmo e faz a diferença, né? Professor, a Chapada dos Guimarães é um lugar que muita gente conhece pelo turismo, né, pelas paisagens naturais, exuberantes, mas pouca gente imagina que ali existia um mar, né? Você estava comentando sobre as conchas, né, fossilizadas da região. O que que a geologia revela sobre esse passado? O mais legal é que lá foi mar mais de uma vez. Sempre quando eu falo, Chapada já foi mar, eu falo, já foi várias vezes. Que a gente tem certeza aqui nessa região, que no mínimo 3 vezes o mar recobriu aqui essa região. Chapada conta, o planeta é 4,6, né? E aí desses 4,6 ela ajuda a contar quase 1 bilhão de anos. Não de uma forma contínua, mas alguns eventos que aconteceram ao longo desses 1 bilhão de anos. Então, aqui já foi um fundo do mar, existe um mar entre a região norte do Brasil, que está hoje a Amazônia, e o sul do Brasil. Eram continentes separados, devido à tectônica de placas. Eles foram se aproximando, né, com a movimentação das placas tectônicas. Esses continentes eles se chocaram, né, se colidiram, formando uma grande cordilheira igual o Himalaia. Isso nós estamos falando aí mais ou menos entre 900 1 bilhão de anos, até mais ou menos uns 550 milhões de anos atrás. Depois essa cordilheira foi sendo erodida, pouco a pouco, e o mar entra de novo sobre essa região ali por volta de uns 460, 450 milhões de anos, até uns 440 talvez. Esse mar entra e recobre essa região, formam rochas que estão, por exemplo, lá na região das cavernas, em Chapada, Caverna de Ari, Pulga de Ari, em alguns outros locais também do município. O mar sai de novo sobre essa região e retorna nessa terceira entrada do mar que eu citei antes, ali por volta aí de 360, 359 até 410, 420 milhões de anos, que é durante o período devoniano. O mar sai, aí nós temos uma outra rocha que está sobre essas deposições, na região ali da Cidade de Pedra, no Portão do Inferno, que é as rochas da formação Botucatu. Aí nós já estamos falando de rochas com a idade aí de aproximadamente 150, 140 milhões de anos, que era um grande deserto que recobria desde aqui até a Argentina, Uruguai, São Paulo. O mais legal é que dentro desse deserto hoje está o aquífero do Guarani. O aquífero do Guarani é a água que está entre os grãozinhos de areia dentro desse deserto. Depois, por volta de 84 milhões de anos, nós tivemos vulcões em Chapada. Depois, em cima desses vulcões, tem as rochas, que são as rochas que guardam os fósseis dos dinossauros, lá em Chapada dos Guimarães, que são rochas que estão ali entre 84 e 66 milhões de anos. E, por fim, ainda tem rochas da formação Cachoeirinha, um pouco mais recente, né, do que 66. E nessas rochas são encontrados os diamantes de Chapada. Então, a história de Chapada vai tendo esses vários momentos sendo contados, contando aí rios, contando sobre vulcões, sobre cordilheiras, sobre mares que já existiram, desertos, tudo no mesmo lugar. Só que em cada evento desse, cada ambiente desse, em um momento do tempo geológico. É muito rico, né? Muito interessante e bem didático, assim, né? Ter um ambiente tão especial, né? De certa forma. Em relação aos fósseis, né? Você disse, né, que quando criança encontrava, e hoje também o pessoal continua encontrando, porque moram, porque circulam, né, na região, mas desde quando esses vestígios passaram a ter uma relevância científica? E qual que era o papel, então, dos moradores, e se isso mudou atualmente? Os primeiros registros em Chapada de fósseis são do século XIX, onde as primeiras expedições de naturalistas passaram por lá, fazendo coletas de invertebrados marinhos, né, de fósseis de conchinhas, trilobitas, entre outros, e também fósseis de vertebrados como dinossauros, né, dinossauros, tartarugas. Também ali tem fósseis de crocodilos que já viveram em Chapada dos Guimarães. Esses são os principais que são encontrados. Tem alguns outros icnofósseis, né, que são marcas deixadas por plantas, por animais, que são encontrados também em rochas em Chapada. A população de Chapada, no início dessa história e em boa parte dela, acaba atuando
como guia dessas expedições, como pessoas que trabalhavam, ajudavam a coletar, como pessoas que ajudavam na descoberta, mas muitas vezes depois nunca mais iam nem saber o que foi descoberto. Então, nem sequer tinha uma informação do que de fato foi encontrado. Acho que isso mudou, tem mudado pouco a pouco. Eu acho que talvez seja um pouco do resultado já desse processo, que é alguém que nasceu em Chapada e hoje faz pesquisa em Chapada. Mas nós temos muitos outros estudantes da UFMT também que estão aqui na universidade, que vieram, que estão participando, retornam para o município. Temos pesquisas daqui da universidade em diversas áreas sendo realizadas lá, junto com a comunidade, envolvendo a comunidade, e ações de extensão também, né? Então, eu, por exemplo, já, junto com outros colegas, como o Kleber, a Flávia, a gente já visitou todas as escolas de Chapada com exposições itinerantes, com trabalhos relacionados à divulgação científica, e isso é uma coisa que nós fazemos de uma forma contínua quase. Então, todos os anos nós voltamos a desenvolver ações, voltamos a envolver a comunidade, buscando quebrar essa barreira entre a academia e a comunidade em si. O estudante, o senhor que está lá trabalhando, a senhora que está lá também trabalhando em Chapada, entender que eles também podem contribuir e ajudar a fazer ciência, mas principalmente para o estudante ele entender que ele pode ser o cientista que vai fazer as grandes descobertas amanhã. E além disso, é possível pensar na geração de renda nessas áreas, já que o turismo é tão forte na região, algo que interliga o conhecimento, conservação e renda? Sim, nós vimos isso acontecendo e isso tem se fortalecido, principalmente com o Geoparque. Vários produtos fantásticos foram criados lá em Chapada, de cerâmicas, artesanatos. Então, aí, a partir disso, nós conseguimos observar que essa riqueza geológica, paleontológica, arqueológica também se transformam ali em produtos, né? Produtos que podem ser comercializados. Não estamos falando dos fósseis ou dos bens arqueológicos, que isso não pode, mas da referência desses materiais estarem sendo utilizados como inspiração para a produção de diversos tipos de artesanatos, principalmente. E para o turismo, isso passa a fazer parte do roteiro da história contada pelos guias que lá estão. Então, vão contando essa história das rochas, dos fósseis, para as pessoas, e isso desperta interesse. Quando, por exemplo, tem uma descoberta relevante, corre o mundo todo a informação sobre isso. E isso torna a Chapada um local mais atrativo para visitação. Sim, sim. E, professor, você é um dos coordenadores do Geoparque, né, da Chapada dos Guimarães. Você pode explicar um pouquinho o que é o Geoparque e como essa iniciativa contribui para a valorização científica e cultural do território? O Geoparque ele é um modelo de gestão territorial baseado em 3 pilares, que é a educação, a parte de geoconservação, né, principalmente ligada ao ordenamento territorial, então desenvolver um ordenamento territorial focado ali para uma gestão adequada desse patrimônio que existe em Chapada, patrimônio natural ligado à geologia, né, geomorfologia, e também a parte de desenvolvimento sustentável, principalmente por meio do turismo. Então, o Geoparque ele tem esses 3 pilares, ele envolve necessariamente a população, envolve necessariamente os gestores locais, e é um trabalho que tem sido feito por muitas pessoas lá, visando essa construção desse Geoparque lá. O Geoparque é um trabalho contínuo e que, se tudo der certo, em breve nós teremos o reconhecimento, inclusive internacional, do território. Muito legal, excelente. Professor, falando agora, né, de Geoparque, você comentou aí também do Portão do Inferno. Desde 2023, o trecho, né, que a gente conhece ali como o Portão do Inferno, na rodovia MT-251, que liga Cuiabá à Chapada, tem sido alvo de polêmicas e preocupações. Isina, para a gente localizar quem nos ouve, vale explicar que, além de ser a principal rodovia de acesso à cidade de Chapada dos Guimarães, ela cruza o Parque Nacional de Chapada, sendo considerada uma estrada-parque. Essa estrada é também cercada por grandes paredões e áreas de risco de deslizamentos. E registra, infelizmente, muitos acidentes, né? É mesmo. Tanto é que, no fim, né, de 2023, depois da queda de rochas no trecho ali do Portão do Inferno,
o governador do estado, Mauro Mendes, autorizou a interdição da via. Depois de um momento ali, ele restringiu o tráfego e posteriormente anunciou obras emergenciais, né? Mais tarde, ele apresentou o chamado retaludamento, que é uma espécie de corte no morro, então como uma solução definitiva e única, o que gerou uma grande repercussão na imprensa, na comunidade científica e também dos moradores, né? E pesquisadores da UFMT, inclusive você, professor, elaboraram pareceres técnicos e relatórios alertando para os impactos da obra, que apontaram fragilidades e ausência de estudos mais aprofundados. E agora, mais recentemente, né, depois das obras aí em andamento, quase um ano, né, o governo voltou atrás, dizendo que essa é uma solução bastante complexa para chegar numa decisão definitiva. Então, diante disso, a gente queria te ouvir, Gabi, sobre 2 pontos principais. Qual é a importância, né, de um parecer científico, num caso como esse, e o que esse episódio nos ensina sobre o papel da universidade, da ciência, na tomada de decisões, né, que envolve grandes intervenções em áreas ambientalmente sensíveis, como é o Portão do Inferno. Esse foi um tema bastante discutido na sociedade. Acho que a universidade mostrou a sua importância nisso, porque nós fizemos um estudo com o recurso, né, um recurso de um projeto disponibilizado pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães. Foi um recurso de R$30 mil. Nós fizemos um estudo ao longo de pouco mais de um mês, que identificou qual que era a complexidade dali, inclusive quais os pontos que eram frágeis dentro da obra do retaludamento, indicando a inviabilidade, né, ou a dificuldade técnica dessa obra. E na época o governo não quis considerar esse estudo, que custou R$30 mil. E o Estado acabou gastando aí quase 10 milhões para chegar na mesma conclusão. Então, isso acho que é um ponto para ser considerado, porque na ciência muitas vezes falam, universidade, qual função, um projeto de pesquisa custa caro. Se lá atrás tivesse aprofundado no que a gente indicou no estudo, que é lógico, teria um pouco mais de custo, com certeza teria economizado muito dinheiro, sairia muito mais barato para a sociedade. E o dinheiro não é só o dinheiro da obra. A população de Chapada está sendo duramente impactada pela falta de solução para esse trecho. Tem impactos também sociais gigantescos, como, por exemplo, tem muitos alunos de Chapada que pegavam e antes vinham para Cuiabá estudar, tiveram que abandonar os estudos porque não conseguiam mais transitar pela rodovia, porque nem van estava podendo passar durante uma época, um ônibus tinha que ir por Campo Verde, então um aluno que antes conseguia estar de Cuiabá em Chapada com 1 hora e pouco, teria que fazer um trajeto de 3 horas, 4 horas, dependendo, para chegar em Cuiabá. Então inviabilizava o trânsito diário. E foi um projeto de pesquisa da universidade que indicou isso. Pena que o governo não considerou. Acho que a sociedade perdeu muito de o governo não ter considerado esse estudo de forma adequada. Mas a UFMT mostrou a sua relevância e mostrou também o quanto que os pesquisadores nossos, eles são ali preparados, capacitados, que eles desenvolvem de uma forma extremamente séria as análises. Quem pega lá o relatório que foi feito no ano passado, em junho do ano passado, entregue para o governo, e olha o que aconteceu ao longo desse ano, vê que o que a gente indicou no relatório foi os problemas que 1 ano depois o governo veio a dizer que teria ali dentro daquele local. E foi um relatório feito com 4 pesquisadores, além de mim, teve também a professora Flávia Santos, o Renan Pires e o Kleber Jesus. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar de geólogo, engenheiro civil, geógrafo, trazendo para a sociedade um panorama claro sobre o problema. Isso mostra o quanto que a universidade é fundamental, até mesmo para trazer posições com isenção, porque a gente não tem interesse econômico, a gente não tem nenhum outro interesse conflitante em relação ao que nós vamos estar nos manifestando, né, colocando dentro desses pareceres e estudos técnicos que são realizados. Então, Caio Bia, a gente já abordou um pouco sobre a pré-história que a Chapada dos Guimarães ajuda a contar. Falamos agora sobre os desafios atuais, né, e o papel da ciência. E se tratando de futuro, na sua visão, quais os potenciais e os principais desafios que os pesquisadores e pesquisadoras interessados na região vão encontrar? Olha,
Um desafio que tem em boa parte do Mato Grosso, nessa área, é que nós ainda temos uma informação muito básica. Eu brinco às vezes falando que a gente ainda está numa ciência do início do século XX, em termos de acesso à informação, por exemplo, em mapeamentos, em cruzamento de dados. Então, às vezes, quando você vai analisar ou produzir um artigo, uma pesquisa, aqui no Mato Grosso, em algumas áreas, e você vai ver um outro pesquisador em outra área, em outro estado ou em outro país, ele tem muito mais informação já do ambiente, então assim, do contexto, informações de solo, de biodiversidade, geológica, que não. Às vezes a gente ainda está em informações muito numa escala, vamos dizer, geral, uma escala quase como se a gente estivesse olhando, tentando ler um livro, o livro lá no canto da sala, a gente tentando ler ele daqui. Não consegue ler direito. A gente sabe que é um livro, consegue talvez identificar uma palavra ou outra que está maior, mas não consegue ter detalhe. Então, esse é um desafio, e eu acho que a UFMT tem um papel muito grande nisso, assim como outras instituições, que é refinar essas pesquisas. E o outro desafio que sempre existe é também recurso, né? Porque fazer pesquisa tem custos. Infelizmente, nossas fontes de recursos são baixas, não são muitas, e precisa ter recurso para desenvolver essas pesquisas. Lembrando que toda pesquisa é útil e importante, né? Às vezes falam, mas tem que ter pesquisa aplicada que gere um produto hoje. Se fosse por essa lógica, a maioria das tecnologias que a gente utiliza hoje não existiriam, porque a maioria das tecnologias, quando foi criado os princípios básicos para elas funcionarem, aquilo ali não tinha sentido nenhum na época. E às vezes, uma década, 2 décadas depois, veio uma outra pessoa e pensou, nossa, isso pode ser utilizado para tal coisa. Então, a gente precisa ter recurso para a ciência, valorizar o nosso principal capital que tem, que são o capital humano, são os pesquisadores que nós temos nas instituições. Instituições como a UFMT, como a Unemat, o IFMT, tem quadros fantásticos que, se tiverem condição para desenvolver as ações, com certeza vão trazer resultados fantásticos para a sociedade. Mas o acesso a recursos sempre é um desafio. É um malabarismo, né? Até uma arte criativa diante da escassez para poder produzir, publicar, enfim, fazer a pesquisa, né? Sim. Antes da gente encerrar, a gente vai fazer um jogo rápido e o Tornar Comum quer saber. O que te move na pesquisa? Olha, acho que a curiosidade e eu acho que o compromisso social que a pesquisa tem. A ciência, eu digo que ela mudou minha vida, assim, a minha vida, acho que da minha família. Então, eu acho que eu quero dar esse retorno, eu quero entregar isso para a sociedade também, de conseguir ajudar a mover as coisas. Então, de conseguir melhorar as coisas por meio da ciência, mostrar que a ciência ela é um caminho de transformação. Então, acho que isso é o que me move, de uma forma mais geral. Dando continuidade, a ciência precisa de? A ciência precisa ser valorizada e precisa ter espaço, projeção, para que todo mundo entenda ela como uma coisa legal, divertida e importante. E quando você não está pesquisando, o que você gosta de fazer? Hoje em dia, o que eu mais gosto de fazer é estar com minha filha. Minha pequenininha lá, vou lá, abraço ela, ela vem para mim e fala, papai, papai. Pronto, aí é a minha felicidade. É isso aí, Caio B, muito obrigado. E, Caio B, a gente agradece a sua participação aqui no podcast. Foi uma conversa muito rica. Muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco desse olhar profundo sobre a Chapada, um lugar que eu já gostava, né? E agora muito mais, por perceber que há muito mais além da superfície. Foi mesmo muito legal a nossa conversa aqui. E agora a gente quer abrir o microfone para você, poder fazer seus agradecimentos finais. Para quem gostou dessa conversa e quer continuar ela com você, onde o pessoal pode te encontrar. E a gente agradece mais uma vez a sua participação. Sina, Maria, muito obrigado, eu que agradeço. Bom, quem quiser me encontrar, pode me encontrar aqui na universidade, na Faculdade de Engenharia, ou nas redes sociais, só procurar lá Caio B, tô lá. A gente está à disposição para estar contribuindo aí, para tentar divulgar a ciência, fortalecer a pesquisa. E espaços como esse são muito importantes para a gente dar essa visibilidade também para o que é os desafios da pesquisa.
Excelente. Muito obrigada novamente, professor, pela sua participação. E você que nos ouve, se gostou, então já sabe, segue o podcast Tornar Comum para não perder nenhum episódio e acompanha a Propesc nas redes sociais. É @propesc_UFMT. É isso aí, pessoal. Até o próximo Tornar Comum. E aqui a gente ouve quem vive a pesquisa no dia a dia e reflete como ela impacta a nossa realidade. O Tornar Comum é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso por meio do Programa Institucional de Comunicação Pública da Ciência. Esse episódio foi produzido e apresentado por Maria Rita Lima, estudante de jornalismo da UFMT, bolsista do programa Tornar Comum, e por mim, Zina Crepaldi, mestrando do programa de pós-graduação em Comunicação e Poder da UFMT, membro do Tornar Comum. A identidade visual do podcast e produção de conteúdo para as redes sociais foi feita por Márcio Andrade Lima, estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFMT, bolsista do Tornar Comum. Agradecemos à Faculdade de Comunicação e Artes da UFMT por ceder o espaço do estúdio para a gravação, e à Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMT, em nome da coordenadora de pesquisa, professora Pamela Craveiro, e do pró-reitor, Bruno Araújo. Você também pode mandar sugestões de assuntos ou perguntas para o podcast Tornar Comum, por meio do nosso e-mail ou mandando um áudio para o nosso WhatsApp, que está na descrição do episódio. Até mais! Tornar Comum, a ciência perto de você.